Segundo Samuel, capítulo número 23. Vamos ler dos versos 8 em diante. Todos acharam? Sabe aqueles nomes, você fala assim, para que está na Bíblia? Nós vamos aprender sobre esses nomes. Para que está na Bíblia? Você vai entender a riqueza da palavra de Deus. Todos acharam? O texto que aparece em negrito para você é os valentes de Davi. Nos diz assim, verso 8 em diante: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-no e a levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São essas coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou sua lança contra 300 e feriu, e tinha um nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre que os 30, e o primeiro deles, contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe na mão a lança e com ela o matou. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite nós temos o privilégio de mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor. Fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos direcione, nos conduza, que nós possamos compreender mais uma vez a boa, santa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Encha-nos de esperança, de fé, de coragem e de ousadia. Seja conosco nessa noite, nós te oramos e lhe pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu queria falar nessa noite sobre o seguinte tema: seja um guerreiro. Seja um guerreiro. Se você já leu um pouco, você certamente está familiarizado com a história que eu vou contar. Um grande rei do passado foi conhecido como um grande guerreiro. O seu nome era Leônidas I, o famoso rei de Esparta. Esse homem liderou uma batalha muito famosa, a Batalha de Termópilas. E houve um grande conflito entre os gregos e os persas. E este homem matou milhares de persas.
Era um homem altamente temido, o rei Leônidas. E conta-nos a história que ele foi cercado no fim da sua vida por esses inimigos persas. E dizem que o rei da Pérsia disse a ele: entregue as suas armas. Dizem que ele retrucou: venham pegá-las. E ele matou ainda inúmeros persas, mas acabou sendo morto, decapitado e depois crucificado. Um grande guerreiro. Nessa noite vamos falar de homens mais ou menos assim, grandes guerreiros, chamados valentes de quem? De Davi. Está aqui na Bíblia e no livro das Crônicas também, no capítulo 11. Aqui nós vamos ter inúmeros nomes, até Urias vai aparecer. Urias, que Davi colocou na frente de batalha e morreu. Logo no versículo 39 você vai ver o nome de Urias. No livro das Crônicas aparecem mais 16 nomes. Contudo, eu quero olhar mais atentamente para 3 nomes em especiais. Primeiro nome, Josebe Basebete, ou Basebe, Eleazar e Sama, nomes completamente estranhos a nós. O que esses homens têm a nos ensinar? Josebe, Basebete, Eleazar, Sama, talvez algumas versões vêm Samar, mas o fato é que são homens extraordinários e que têm muito nos ensinar nessa noite. O que nós aprendemos aqui nessa história, com esses nomes? Em primeiro lugar, verdadeiros guerreiros encaram desafios com coragem. Verdadeiros guerreiros encaram os desafios com o quê? Com coragem. Se você olhar nos versos número 8, olha o que nos diz o texto. Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3, este brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma única só vez. 800 homens. Olhe para você ver comigo o verso número 18. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30 e alçou sua lança contra os 300 e os feriu, e tinha o nome entre os primeiros 3. Gente, Josebe Basebete, em alguns lugares é traduzido como Jabezão. Parece ser um homem forte, enorme. Às vezes é traduzido como Jazobeão. Este homem não teve nenhuma dificuldade de encarar esse desafio. Aparentemente, ele era um homem altamente corajoso. Não aceitou o relatório pessimista, não aceitou a circunstância diversa, ele enfrentou 800. E depois você vai ver Abisai, que encara mais o quê? 300. Homens altamente corajosos. E guerreiros de Deus são corajosos. Guerreiras de Deus são mulheres corajosas. É isso que eu quero falar nessa noite. A Bíblia diz assim: Deus não nos tem dado espírito de covardia, nem de medo, mas espírito quê? De poder. É isso que Deus tem nos dado. O que eu vejo com esses homens? Coragem, ousadia, diante dos desafios, diante das lutas, dos obstáculos da vida. Eu reparo em alguns textos da Bíblia, não sei que você já olhou, certamente já leu, lá em Marcos capítulo 4, tem aquele famoso texto em que Jesus está no barco, está dormindo, e de repente vê uma grande tempestade. E diz a história que o navio, ou o barco, melhor dizendo, é jogado de um lado para o outro. E diz a história que eles ficaram desesperados, porque eles acharam que ia realmente a pique. Eles achavam que certamente morreriam. E de repente Jesus levanta, Jesus estava dormindo. E Jesus diz assim: por que vocês não têm fé? Por que vocês são assim tímidos? Por que vocês assim têm medo? Jesus de fato questionou o medo daqueles homens. Por quê? Aqueles homens não haviam entendido que a presença de Jesus era o suficiente para a vida deles. E que eles não iriam perecer. E se eles perecessem, eles teriam Jesus ao lado deles.
E de vez em quando, algumas situações nos fazem ficar com medo. Eu creio que você já leu a história de Maria e de José. Um dia, Maria vira para José e diz assim: eu estou grávida. Diz o texto que José não queria ficar com ela, porque José achava que havia sido traído. Um anjo vai aparecer para José. Nós sabemos a história. Você já leu isso certamente várias vezes. Vai chegando Natal, a gente entende ainda mais essa história. Mas por que José ficou tão desesperado? Porque ele não sabia o que? Administrar todas as coisas. Ele não estava entendendo a história. E quando nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida, os problemas, as lutas, as dificuldades, geralmente a primeira reação que nós temos é o quê? O medo. Não tem compreensão sobre aquilo. Às vezes algo que aparece de forma inesperada, às vezes um problema na família, no trabalho, nós ficamos com medo. José estava o quê? Com medo. Mas Deus tinha um propósito muito maior com aquilo tudo. Jesus viria ao mundo. E José e Maria seriam instrumentos para este momento extraordinário. Mas às vezes o medo toma conta de nossas vidas. Não é verdade? Mas quando eu olho para Jabezão, quando eu olho para Abisai, um homem encarar 800 homens, o outro encarar 300, diz o texto que o primeiro, Jabezão, encarou 800 sozinho. Você imagina o que é isso? A força, a coragem, a ousadia deste homem. O que eu aprendi na minha vida? Eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a presença do medo, mas o desejo de seguir adiante é maior. Ou seja, o medo vai fazer parte, muitas vezes, da minha vida, mas o desejo de seguir adiante, o que? É maior. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas estão sendo acometidas pelo medo. Hoje, no Brasil, estima-se que cerca de 25 milhões de pessoas enfrentam a síndrome do pânico. 25 milhões. É muita gente. Medo de viver. Tem gente que tem medo de viver. Medo dos desafios da vida. Tem gente que tem medo de morrer. Não sabe o que vai acontecer. Não tem nenhuma esperança. Tem gente que tem medo de envelhecer. Tem gente que tem medo de adoecer. Tem gente que tem medo de ficar desempregado. Tem gente que tem medo do futuro. Medo. Medo. Eu quero que você entenda. Se Deus está com nós, quem será contra nós? Se nós estamos com Deus, nós somos sempre maioria. Você já entendeu isso na sua vida? Se Deus está com você, você sempre será a maioria. Por que nós ficamos com medo geralmente? A resposta é uma: porque nós duvidamos de Deus. Muitas vezes nós ficamos com medo porque nós duvidamos da provisão e do cuidado de Deus. Não duvide. Deus é o seu provedor. Deus é o seu sustentador. Deus é aquele que cuida de você. Muitas vezes nós não temos coragem, estamos com medo, porque nós esquecemos de algo. O Deus Emanuel nunca vai pular do nosso barco. Jesus estava dormindo, mas ele não pulou daquele barco. Ele sabia o que estava acontecendo. E na hora certa, ele vai agir. Sabe por que eu tenho coragem? Eu não tenho coragem porque eu sou mais forte. Eu não tenho coragem porque eu sou mais inteligente. Eu não tenho coragem porque eu tenho um carro, ou você, qualquer um de nós aqui. Nós não somos corajosos por causa disso. Nós somos corajosos porque nós temos um Deus que tem todo o quê? O poder. Ele levanta diante da tempestade, o que ele faz? Acalma o mar. Nós temos coragem por causa de quem? Por causa de Jesus. Tudo posso naquele que o quê? Que me fortalece. Um menino uma vez estava conversando com o avô dele falou assim: meu filho, você tem que ser humilde que nem Jesus. Ele falou: impossível. Ele falou: não, você tem que ser uma pessoa humilde. Ô vô, é impossível ser humilde quem tem Jesus. Por quê? Porque com Jesus eu sei que eu sou vencedor. Com Jesus eu sei que eu vou conseguir vencer os desafios.
Com Jesus eu estarei sempre em boa companhia. Com Jesus eu terei força para vencer os obstáculos. Ele, de certa forma, tem razão. Como ser humilde diante de a gente tendo um Deus tão poderoso? É isso que ele tem que dizer para o avô dele. Ô avô, não tem jeito de ser humilde, porque o meu Deus me promete e diz coisas maravilhosas para mim, que eu vou conseguir vencer. Vou passar por lutas, vou passar dificuldades, mas eu vou vencer. Então, coragem para enfrentar os desafios. Jabezão enfrentou 800. Abisai enfrentou quantos? 300. O que causa medo em você? Desemprego? Dinheiro? É isso que está gerando ansiedade no seu coração? Quem que você serve, meu irmão? Quem que você serve? Jesus não disse que daria você o pão? Você acha que ele vai frustrar você em relação a isso? Você acha que ele não vai suprir a sua necessidade? Então coragem. Coragem. Em frente. O que eu aprendo com esses guerreiros? Guarde isso. Verdadeiros guerreiros, eles persistem e não param. Eles só param quando tudo está terminado. Verdadeiros guerreiros não desistem. Eles não param. Eles só param quando tudo está terminado. É que eu aprendo com esses homens. Como assim, pastor? Olha o que diz o verso 9, gente. Olha esse guerreiro. Olha a coisa. Eleazar, olha aí. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande o quê? Livramento. Eleazar pegou na espada e ele luta até dar cãibra na mão. A espada ficou grudada na mão dele. Ele não largava a espada. Enquanto todo mundo não caiu, ele não largou a espada. O que nós aprendemos com isso? Verdadeiros guerreiros lutam até a tarefa estar terminada. Não desiste no meio do caminho. Você vai largar Jesus porque está passando por uma luta? Você vai abandonar o evangelho porque está passando por algum sofrimento? Ou você vai lutar até sua mão ficar cansada? Este homem lutou até sua mão ficar o quê? Cansada. Isso me ensina a respeito de perseverança. Quando fala de perseverança, a palavra grega significa paciência que resiste. É uma paciência que resiste. Está dando errado, mas você continua. Está dando errado, mas você continua. Está difícil, mas você continua. As portas se fecham, você continua batendo. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. É assim que a Bíblia ensina. Ou nós servimos a outro Deus? Ele vai nos isentar de lutas? Não, mas ele está chamando você a continuar o quê? Lutando, crendo. Eu gosto de ler algumas biografias. Alguns anos atrás, eu li a respeito de Thomas Edison. Thomas Edison, até os 85 anos de idade, estava fazendo coisas, inventando. E perguntaram para ele, qual que é o segredo do seu sucesso? Ele disse, eu começo onde todas as pessoas costumam desistir. Eu começo onde todas as pessoas costumam o quê? Desistir. Naamã foi curado da lepra. Ele teve que se banhar quantas vezes no Rio Jordão? 7. Foi de primeira? Não foi. Isso traz para nós um símbolo de quê? De persistência. Guerreiros de Deus lutam até estarem cansados. Lutam até que tudo esteja terminado. Tarefa concluída. Lembram da viúva indo atrás do juiz para julgar a causa dela? A palavra de Jesus conta. Ela insiste, lá em Lucas capítulo 18, até que sua causa foi julgada. Crente em Jesus é guerreiro, persiste em oração. A mãe de Agostinho, um dos maiores teólogos que o mundo já viu, ela orou quase 30 anos para a conversão do seu filho. Sua mãe chamava Mônica, uma guerreira de oração. Quando nós vamos lendo biografias, nós vamos ficando assim apaixonados com homens e mulheres de Deus que oravam, que perseveravam. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, você vai ver inúmeras pessoas clamando a Deus, persistindo. A mulher cananeia estava com a filha
endemoniada, lá em Mateus capítulo 15, ela vai até Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos dizendo: manda ela embora, essa mulher está incomodando. Ela ia gritando ainda mais: tem compaixão de mim, Senhor, olha minha filha. Ela chega diante de Jesus, Jesus fala: olha, não é bom lançar os pães aos cachorrinhos. Eu vim para dar comida aos filhos de Israel. Ela falou: Senhor, eu me contento com as migalhas que caem da mesa, mas eu quero a tua bênção. E ela continua insistindo. Guerreiros de Deus insistem. Quando você vê Jacó, ele diz: Senhor, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Deus, eu vou insistir. Elias orou com insistência, e diz o texto que aconteceu: choveu. E você vai desistir? Você vai entregar os pontos? Está difícil? Talvez seja uma maneira de Deus estar burilando a sua vida, trabalhando sua fé, para que você insista mais, para que você persevere mais, para que você acredite e vê coisas extraordinárias na sua vida. Ah, os guerreiros de Davi, esses homens me ensinam mais, demais. Eleazar, esses talvez são os que são mais fantásticos. Lutar até a espada ficar na mão, até dar câimbras. Você vai desistir da visão que Deus deu para a sua vida, o seu projeto, o seu sonho? Você vai largar tudo porque está passando por obstáculo, algum desafio? Eu ouvi uma vez um dos maiores pastores da Coreia do Sul, um pastor presbiteriano, uma igreja com mais de 100 mil membros. A igreja da Coreia do Sul é assim, igrejas lá de 30, 40, 50 mil, há uma predominância muito grande do presbiterianismo na Coreia do Sul. Cerca de 70% dos evangélicos da Coreia do Sul são presbiterianos. Igrejas de 50, 60, 70 mil membros. 5 horas da manhã, eles reúnem em templos para poder orar 5, 10 mil pessoas. 5 horas da manhã. Povo que ora. E eu vi esse pastor coreano, estava no Supremo Conselho em 2010, lá em Curitiba. E ele trouxe uma mensagem, foi traduzido, né, para nós, e perguntaram para ele: qual o segredo do seu sucesso? Por que Deus tem feito isso na sua vida? Aí ele diz o seguinte: nunca durma sem sono, nunca acorde sem sonho. Nunca durma sem sono, nunca acorde sem sonho. Eu só ia para a cama quando estava esgotado, cansado, trabalhava muito. E todo dia que eu acordava com um sonho de ver Deus fazendo algo diferente na minha vida. Trabalhe, lute, persevere. Deus vai te honrar. Deus vai abrir portas e vai te abençoar. Vamos passar por lutas? Vamos. Mas Deus vai suprir as suas necessidades. E sabe o que você precisa? Esses guerreiros me ensinam isso. Não é? São verdadeiros guerreiros. Não param. Mesmo estando o quê? Cansados. Continuam insistindo. Sabe o que eu aprendo com esses homens? Verdadeiros guerreiros lutam por aquilo que é mais importante: o lar. O guerreiro de Deus luta por aquilo que é mais importante. Sabe o que é mais importante? Primeiro Deus e depois o quê? O nosso lar. Olha o que diz o verso 11 e 12. Acompanhe comigo. Verso 11 e 12. Nos diz assim: depois dele, Sama, filho de Jagé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande o quê? Livramento. Sama era um guerreiro, e de repente ele estava lá na terra dele arando, lançando sementes, e os inimigos vieram. Aquilo era da família dele. Ele se pôs a lutar contra aqueles homens, porque ele estava defendendo o quê? A plantação dele. Ele estava defendendo a família dele. A família dele era a coisa mais importante. E verdadeiros guerreiros lutam por suas famílias. O inimigo quer destruir sua casa. O inimigo quer minar a sua vida. O inimigo quer destruir o seu casamento. Não duvide disso. Hoje nós vivemos um espírito demoníaco na nossa sociedade.
Que espírito é esse? Qualquer briga, qualquer discussão, qualquer desentendimento é motivo. Vamos separar. Ah, eu não amo mais. Ah, eu não gosto mais da comida. Não existe isso na Bíblia, meu irmão. Você vai desistir do seu casamento? A Bíblia é muito restrita no que se refere a casamento. E isso me gera, às vezes, umas situações... Eu fico, às vezes, em uma situação bem complicada diante de certas questões, lidar no que se refere à família e com pessoas que têm lutas nessa área. A Bíblia, ela não tem muita abertura para isso. Ah, lá no cartório faz 30 minutos. Com Deus não é assim, não. Ah, lá no cartório nós vamos e está resolvido. Não existe isso, não. Ah, eu não gosto mais. Importante é amar. Opa, importante é o teu compromisso com Deus. A Bíblia, eu vou explicar para vocês o que a Bíblia fala sobre isso. Sobre separação e divórcio. Para você entender de vez. Pastor, se eu mando alguém separar, se eu mando alguém divorciar? Não. Não mando. Eu só mostro para a Bíblia. Ó, a Bíblia diz isso, isso, isso. Ah, pastor, se fulano de tal está sofrendo violência doméstica. Sai de casa, denuncia para a polícia. Não é caso de pastor, é caso de polícia. Pastor não resolve isso. Quem resolve isso é polícia. Eu resolvo o problema de quê? Ah, eu não estou muito interessado, eu não quero ir na igreja, né? Esse problema o pastor resolve. Mas de agressão física, eu posso te ajudar. Eu vou ainda se bobear lá, denunciar com você. Sem nenhum problema. É assim que funciona. Mas a Bíblia fala duas questões a respeito de divórcio, que eu quero que você entenda. Lá em Mateus capítulo 19, Jesus foi questionado a respeito disso. É permitida a carta de divórcio para qualquer mulher? Ou por qualquer motivo? Aí Jesus falou, não, não é bem assim. Não, porque Moisés disse que poderia. Não, vocês não estão entendendo. Não é isso que Moisés fez. Aí Jesus vai explicar para eles. A não ser por relações sexuais ilícitas, de acordo com Mateus capítulo 19, o divórcio não é permitido. Como assim, pastor? Relações sexuais ilícitas, como aparece o termo grego, é porneia. Vem de pornografia. Qualquer pecado de ordem sexual. Aí é mais ou menos assim. Adultério, homossexualismo, pornografia, tudo que você possa imaginar, pedofilia. Isso pode configurar adultério? Pode. Pode sim. Ah, pastor, mas então aconteceu, você tem que separar? Não. Isso é quando a pessoa não consegue mais continuar. Para ela aquilo é insuportável, ela não consegue. Deus deu esse mecanismo. Segunda coisa que a Bíblia fala sobre isso. Guarde isso. É importante. Paulo vai falar aos Coríntios, eu vou falar a respeito do julgo desigual. Ele fala assim, a mulher se casou com um homem que não teme a Deus, ou o homem casou com uma mulher que não teme a Deus. Depende que eles são casados. Não é? Estão vivendo juntos já há muitos anos, são casados. E de repente o homem vira e fala assim, eu vou embora porque eu não suporto a sua fé. Eu não aceito o seu Deus. Aí ela está liberada, ou vice-versa. Ah, pastor, então se eu tiver meu casamento, eu fizer do meu casamento um inferno e mandar minha mulher embora, eu posso casar de novo. Aí é diferente. Ah, vou seguir a Bíblia, vou fazer meu casamento um inferno para um ir embora. Aí ele vai estar livre e ele também. Aos olhos de Deus, não. Ó, você pode espernear, você pode plantar bananeira, mas é assim que a Bíblia ensina. Estou sendo sincero com você. Você pode querer fazer diferente. Pastor, não vou fazer nada disso. Sua decisão. Você entendeu? Sua. A Bíblia você vai ter que rasgar. Está entendendo? É assim que a Bíblia ensina. Ah, pastor, não tem, pastor. Tem aquilo que a Bíblia ensina. Decisão é de quem? Nossa. É sério. Então, por que eu estou falando isso? Você pretende casar? Pretende mesmo? Se você é solteiro aqui e pretende casar, pense bem. Pense de novo. Pense de novo. Pense de novo e pense de novo. Porque depois que um crente casa, aí você vai ter muitas complicações na sua vida. Como assim, pastor? É bênção. Mas se você pensar em separar, é problema.
com raríssimas exceções, que eu dei aqui na Bíblia. Então muita gente está chutando o balde, largando suas famílias. Hoje nós estamos vivendo um mundo extremamente conturbado e complexo nesse sentido, onde nós acreditamos mais nas leis lá de fora do que o mundo diz, do que na Bíblia. Você vai lutar pela sua família? Você vai desistir do seu filho? Ou você vai ser um guerreiro de Deus? Vai continuar orando por ele? Vai continuar orando por ela? Você vai lutar pela sua família? Você vai lutar pela sua casa? Você vai desistir da conversão do seu marido? Da conversão da sua esposa? Ou continuar orando? Sama era um homem que lutou pela sua família. Lutou pela sua família. Você vai desistir da sua família, do seu lar, da sua casa? Pense sobre isso. Ah, pastor, o que eu posso fazer? Muitos estão aqui nessa noite, podem começar a mudar o seu próprio lar. Marido, vamos melhorar. Estou falando para mim mesmo. Ah, se eu pregar, eu prego para quem? Para mim. Vamos melhorar. Às vezes nós temos que melhorar algumas áreas. Estamos comunicando melhor com as nossas esposas? Estamos sendo carinhosos como devemos ser? Estamos honrando as nossas mulheres? E toda vez que eu falo isso, tem um texto da Bíblia que me preocupa muito, que é lá em Pedro 3,7, que diz que se nós não cuidarmos de nossas mulheres como parte mais frágil, nossas orações serão interrompidas. Sabe aquilo que você tanto sonha, aquela promoção? Não vai acontecer. Sabe aquela porta que você tanto sonha abrir? Talvez não vai acontecer. Por quê? Seu tratamento com a sua esposa. A Bíblia ensina isso. Lê depois em casa. Capítulo 3, verso 7. Lá de Pedro. Honrai vossas mulheres com parte mais frágil. Ao final diz assim: para que não se interrompam as vossas orações, ou seja, para que eu atenda a sua oração, porque senão, nada, sem chance. Isso é pesado para os maridos. Agora, mulheres, esposas, honre seu marido, respeite seu marido, ele é o líder de sua casa. Você fala mal dele para as pessoas? Você fala mal dele diante das pessoas? Toma vergonha na cara. Elogio se faz em público, crítica se faz em secreto. Pior coisa uma pessoa para um cônjuge é alguém falar dela ou dele diante das pessoas. Acaba com a nossa vida, deixa a gente humilhado. Está entendendo? Procure fazer algo diferente e salve a sua família. Sabe o que eu aprendo com esses homens? Que verdadeiros guerreiros não têm medo de correr riscos por causa do rei. Verdadeiros guerreiros não têm medo de correr riscos por causa do rei. Olha o que diz o verso 13 em diante, acompanhe comigo. Verso 13 em diante. Olha para você ver. Diz assim: também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou com libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Davi estava na caverna do Adulão, mas eles já consideravam Davi o rei. Davi estava sendo perseguido por quem? Por Saul. Provavelmente Davi encostou-se numa pedra, ou sentado. Davi talvez pensou assim: ninguém está me vendo aqui. E Davi começou a falar: ah, que saudades. Ah, lá de Belém, aquela água maravilhosa. E eles eram inimigos do rei Saul. Aqueles homens ouviram, os valentes, e disseram: vamos pegar água para Davi? Davi é o nosso rei. E eles foram, andaram 20 quilômetros para poder pegar a água para o rei, correram risco, poderiam ter morrido. Meus irmãos, por que eu estou falando isso? Nós estamos dispostos a correr riscos por causa de Jesus? Nós estamos dispostos a morrer
por causa de Jesus? A Bíblia diz que na vossa luta contra o pecado não tem que existir o quê? Até o sangue. A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas no grego é marte. A igreja está disposta a morrer por causa de Jesus. Nós precisamos morrer. A igreja precisa morrer para si mesma. Nós somos muito orgulhosos, muito vaidosos, estamos nos preocupando com coisas muito pequenas. A igreja precisa morrer para o mundo. Nós estamos muito envolvidos com o mundo, com os desejos do mundo, com os prazeres do mundo. Nós temos que morrer para o pecado. Nós temos que morrer pelo Evangelho, por Jesus. A igreja será fiel se ela for mais perseguida, ou se ela for perseguida, ela será mais fiel. O que você acha? Nós não entendemos o que é perseguição. Nós vemos um país que é tranquilo, liberdade religiosa, não é? Até aberrações acontecem, mas sem liberdade religiosa. Vivemos um país assim, onde nós não precisamos o quê? Sangrar. Mas deixa eu te falar uma coisa: até quando você vai ficar aí no celular? Até quando você vai ficar na net? Até quando você vai ficar o dia todo gastando seu tempo nisso, ao invés de pregar o Evangelho e morrer por Jesus? Até quando? Talvez um pouco de perseguição seria bom para a gente. A igreja brasileira. Falso evangelho. O evangelho que nós vemos é falso. É mentiroso. Eu falo por mim mesmo. Será que se alguém colocar uma arma de calibre 12 na nossa cabeça e falar: negue Jesus ou morre, será que nós vamos morrer ou vamos negar Jesus? Já pode pensar sobre isso? Verdadeiros guerreiros estão dispostos a morrer pelo rei. Sabe o que eu aprendo com verdadeiros guerreiros? Verdadeiros guerreiros encaram o leão. Verdadeiros guerreiros o quê? Encaram o leão. Olha o que diz o verso 20. Olha para você ver, acompanhe comigo. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo que? Da neve. Provavelmente eles estavam em combate, o lugar onde eles estavam muito frio, e tudo indica que essa caverna, na verdade, era uma cisterna. E provavelmente um leão caiu ali. E o leão não deixava que ninguém entrasse para pegar água. Esse homem foi lá, encarou o leão. Eu não sei como é que ele fez. Mas o fato é que verdadeiros guerreiros encaram o leão. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge. E ele quer destruir você. Tem crente que fala assim, ó, não mexe com esse negócio não, porque o diabo está quieto. Quem diz que o diabo está quieto? O diabo quer acabar com você. O diabo quer destruir você. Ele é como um leão porque ele é feroz. Ele destrói famílias com podridões, com vícios, com prostituição. Ele está levando jovens a cada dia mais e mais para a morte, caminho das drogas. Isso é o leão. Ele é feroz. Nem sempre o leão vai rugir. Sabia disso? Tem gente que acha assim, ó, para ter o diabo tem que ter o quê? Gente virando os olhos, gente rolando no chão, gente espumando a boca. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã. Talvez você não tenha compreendido isso até agora. Judas não espumou a boca, Judas não virou as mãos para trás, e Judas estava possesso de demônios. Tem gente ao nosso lado, à nossa volta, que está cheia, completa de demônios, e a gente não percebe, porque nós estamos vendo um mundo espiritual pífio.
não oramos, não jejuamos, não lemos a Bíblia. Como que você vai ter experiência? Ô pastor, eu não quero ver demônio. Opa, mas talvez sua família precise de libertação e você não percebeu isso. Você está numa guerra. Uma guerra o quê? Espiritual. Batalha. Verdadeiros guerreiros encaram o leão. Porque são fortes? Não, por causa do nome de Jesus. É no nome dele que nós vamos obter vitória. Mas temos que o quê? Encarar o leão. Para encarar o leão tem que ser cheio do Espírito Santo. Você está cheio de quê? A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que ele usa a expressão vinho? Sabe por quê? O vinho tem o poder de dominar o homem. Eu já vi homens extremamente doces, mas quando bebem, viram homens terríveis. Não é assim? É um domínio. Ele está dizendo o seguinte: o que domina a sua vida? É o vinho? São os seus prazeres? São os seus desejos pecaminosos? Ou o que governa a sua vida é o Espírito Santo de Deus? Andai no Espírito Santo. E jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. O pastor quer dizer que nós seremos sem pecado? Não, nós somos pecadores. Mas quanto mais nós amarmos Jesus, quanto mais somos dominados por esse Espírito, mais nós iremos guerrear contra o pecado. Mais. O que eu aprendo sobre esses homens, para a gente poder encerrar? Verdadeiros guerreiros vencem os gigantes. Verdadeiros guerreiros vencem gigantes. Olha o que diz o verso 21. Acompanhe comigo. Verso número 21 nos diz assim: Benaia também matou também o egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela a matou. Benaia também era exímio matador de quê, gente? De gigantes. Provavelmente aqui nós temos um protótipo ou uma cópia de Golias. E ele está encarando este homem. E ele derrubou este homem. Guerreiros de Deus enfrentam o quê? Gigantes. Qual o gigante que você está lidando na sua vida? Qual é o problema que parece intransponível? Você vai desistir? Você vai entregar os pontos? Você vai largar tudo e falar, está tudo acabado? É assim que servos de Deus, guerreiros de Deus fazem. Eles lutam. É o casamento? Vai desistir? É a vida financeira? É o problema familiar? Você vai desistir? Vai deixar esse gigante dominar a sua vida e te derrubar? Ou você vai encarar? Como nós lutamos com os gigantes? Lembram de Davi? Davi não aceitou relatório pessimista. Saul falou, você não pode. Ele falou, eu posso. Mas eu posso não por causa da minha força. Eu posso porque tem alguém que é mais forte e mais poderoso. Eu tenho experiência de luta. Eu já matei leão, eu já matei urso. Mas o principal de Davi é que Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Você vai enfrentar gigantes? Joga as críticas fora. Muita gente vai falar assim, não dá. Não tem jeito. Está tudo acabado. Já era. Davi disse, não, eu vou lutar. Eu vou vencer. Derrubou o gigante Golias. Davi era um homem determinado a vencer. Ele corre em direção a Golias. Ele quer derrubar Golias. Você está determinado a vencer ou você está meio assim, eu acho que dá. Eu acho que dá não. Vai dar. Vai perseverar. Vai lutar. Vai crer no nome de Jesus. É assim que guerreiros de Deus enfrentam os desafios. Por que Davi derrubou o gigante? Porque ele reconhecia que a vitória viria de quem? De Deus. A vitória viria de quem? Você já entendeu quem é o seu parceiro nessa luta? E o poder que ele tem? Se permaneceres em mim, minha palavra permaneceres em vós, pedirás e vos será o quê? Feito, concedido. Um menino bateu na porta de uma casa, isso nos Estados Unidos. Ele estava arrecadando fundos para uma instituição filantrópica.
Eles tinham que fazer uma construção imensa. 30 milhões de dólares. Ele estava vendendo lápis para poder juntar dinheiro. Aí ele bateu na porta, uma senhora atendeu, ele falou assim: olha, eu estou aqui porque nós estamos construindo uma imensa obra na cidade e nós precisamos de 30 milhões. Eu estou aqui para poder levantar esse recurso. A dona, como? Vim vender um lápis. A senhora, mas um lápis vai levantar 30 milhões? Ele, não, preocupa não. Lá do outro lado da rua tem meu amiguinho que está batendo de porta em porta também. Ou seja, ele entendia que tinha um parceiro maravilhoso e que nada era o quê? Impossível. Você já entendeu quem é seu parceiro? Quem que é seu parceiro? Quem, gente? Jesus, o Senhor dos Senhores, guerreiro de Deus. Eu vou concluir da seguinte forma, guarde isso: guerreiros surgem em tempos de crise. A maioria desses guerreiros aqui apareceram em momentos difíceis na história de Davi. Talvez você esteja vivendo uma crise. É o tempo de você mostrar que você de fato é um guerreiro de Deus. Guerreiros não se assustam quando todas as chances parecem que são contra eles. Josebete, Jabezão, lutou contra quantos? 800. Tudo desfavorável. Guerreiros trabalham muito, se esforçam, mas eles sabem que no final, quem sempre dará a vitória é quem? É Deus. Deus está conosco. Mas seja um guerreiro, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Feche seus olhos, vamos orar. Você que está aqui nessa noite, existe algo que você precisa lutar, alguma batalha que você está lidando, se você precisa de coragem, de força, de persistência, de fé, de ousadia, se você precisa de algo assim diferente na sua vida, você entende que Deus está aqui entre nós, e que Deus pode fazer algo nesse sentido, fique em pé no seu lugar, eu vou orar pela sua vida. Se você precisa de algo assim nesse sentido, Deus, eu preciso de coragem, forças. Ó Deus, me ajuda a ser como esses guerreiros de Davi foram. Fale quando Deus me deu o espírito de José e Batsebe, me deu o espírito de Eleazar, me deu o mesmo espírito de Sama, esses valentes de Davi, homens que eram corajosos. Me faça como foi Eleazar, este homem que lutou até que deu cãibra em seu braço, mas ele não largava a espada, ele persistia. Te peço agora essa noite que o Senhor traga persistência aos teus filhos que estão aqui, aqueles que se levantaram. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as dores, o Senhor conhece os desafios, que nessa noite, no nome do Senhor, o Senhor possa revesti-los com o mesmo espírito, ó Deus, desses homens, com os mesmos espíritos desses homens, no nome de Jesus. Ousadia, coragem, fé, intrepidez, força, resistência, que eles não desistam, mesmo diante de gigantes, diante do leão, que eles não desistam diante de verdadeiros obstáculos, que eles não desistam, mesmo quando eles acharem que estão em minoria, porque eles nunca estarão em minoria, porque o Senhor estará com eles. Senhor Deus, abençoe cada um aqui neste lugar, no nome de Jesus, por favor, Deus, e que em breve nós possamos ter grandes e lindos testemunhos de vitória, de portas se abrindo, de milagres acontecendo, no nome de Jesus. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, confirme essas palavras em nossos corações, para louvor, honra e glória do Teu nome. Amém e amém.